Em instantes, você vê o programa A Verdade Nada Mais. No ar, a verdade nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, meus comadres amigos, minha saudação amiga carinhosa, que a paz de Jesus Cristo esteja com toda a nação brasileira e com a família brasileira. Estamos iniciando a verdade nada mais que a verdade, saudando os nossos queridos radiovintes da nossa FM Excelsior 96.1 de Nova Andradina para todo o Vale do Ivinhema, São Paulo e também Paraná e também o sul do Mato Grosso do Sul, totalmente ligado na Excelsior. Minha saudação a todos os nossos queridos radiovintes da rede de rádio que acompanham o nosso programa A Verdade Nada Mais que a Verdade. Telespectadores da Rede RTV Excelsior, da Lignet, canal 22, a nossa saudação amiga carinhosa a todos os assinantes do canal a cabo da Lignet. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Também aqueles que estão acompanhando pelas nossas redes sociais e pela Rede Interativa News. A nossa saudação e boa tarde maravilhoso para que nós possamos discutir os assuntos da semana e os assuntos do dia também. Formada a nossa bancada de togados da notícia, Magali Picarelli. Boa tarde, Magali. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. E essa semana, é claro, né, muita notícia e com todos os comentários aqui dos nossos colegas e capitaneado pelo Maurício Picarelli. Nosso querido letrado, Dr. Paulo Duarte da Cruz, ou Paulo Cruz Duarte. Cruz Duarte. Então vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes, telespectadores, ouvintes da rádio. Agradecer aqui a nossa bancada ilustre, como sempre, muito bem representada. Os nossos convidados aí, muito obrigado. E olha só, máscara aí, porque a coisa tá pegando, hein? Realmente se não, cuida. Realmente não está fácil, não. Nosso convidado especial hoje, o jornalista, nosso colega Paulo Radamés. Isso aí, Picarelli. Direto do Egito para nós. Vim de Cairo, acabei de chegar, consegui um voo com passaporte diplomático, né? Salam aleikum, então. Salam aleikum. Salam aleikum a todo mundo que está acompanhando pela rádio e pela internet. Vamos que vamos, hoje tem notícia pra caramba. Você é locutor de rádio e não sabe usar o microfone, fala mais perto, né? Como que é, Dr. Thomas? Tá ok lá o telefone não, o microfone do Não, Radamés? ele mencionou, mas acho que já está resolvido. Tá resolvido. Muito bem, doutor magistrado, nosso letrado, Dr. Michael Mansur. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada. Gostaria de mandar um abraço especial aí para Nova Andradina, uma cidade muito bonita, receptiva e que discute bastante o nosso programa, viu? Com certeza, a gente está sabendo disso aí, mandando um abraço aí, é para discussão mesmo, né? E mandar a opinião também, se quiser, através do nosso Facebook, WhatsApp, etc., e participar efetivamente do nosso programa. Queremos saudar os nossos queridos, o Youssef, que está aqui conosco na parte técnica, também o Gil Defran, o nosso Mário César, Mário Bezerra, também o nosso Paulo Jor, Talmas e o Tódio Kleberson. Um abraço a vocês da nossa equipe técnica que coloca o nosso programa no ar. Quero saudar também a você que vai participar do nosso programa. Pode já mandar os seus comentários, querendo mandar um abraço à nossa querida Cristina Marques, que já está ligadinha conosco, participando efetivamente do nosso programa. Bom, a bomba da semana, o gafanhoto mandou, aquela nuvem de gafanhoto mandou um batedor lá para Sidrolândia. O negócio ficou feio, hein? Lá em Sidrolândia, o batedor, é batedor, viu? Foi um já olhar lá, fazer vistoria, Hein, Paulinho? E que gafanhoto, né? Chegou até em Dourados também, cara. Chegou? De receber a notícia, tem um gafanhoto de 10 centímetros. Grandão. Assustou o pessoal lá. Desgarrado. Desgarrado. O que vocês acham dessa nuvem? Eu acho que se fosse na China, ia todo mundo pra panela, esses Ia gafanhotos. tudo pra panela, bem fritinho, bem torradinho, é uma iguaria lá. Muito bem. O gafanhoto que, fiquei sabendo que é proteína pura, né? Eu comi gafanhoto. Gente, olha, deixa eu falar só a notícia, depois eu vou falar que eu comi gafanhoto. O governo do Rio Grande do Sul segue monitorando a proximidade da nuvem de gafanhoto que está na Argentina ainda, na fronteira oeste do estado. Segundo as informações da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, até às 15 horas e 30 minutos de ontem, os ventos favoreciam a chegada dos insetos no estado. Com o avanço da frente fria e chuva, mudou o rumo dos gafanhotos e a nuvem deve
deve permanecer na Argentina, porque eles não gostam muito do frio, não. Então vão ficar quietinho lá, né? E lembrando também que o gafanhoto se relaciona com a máscara. Se você achava até agora que não ia pegar coronavírus, coloca, porque senão você vai engolir um gafanhoto. É verdade. E por falar em engolir gafanhoto, a Universidade Federal, eu não sei, vocês que estudam Eu na recebi uma universidade... receita, como fazer o gafanhoto se chegar. Já? Exatamente. Iguarias Não, deixa aí, eu né? falar, deixa eu falar. Eu falo ou não falo? Fala. Obrigado. Fala. Oi. Eu quero dizer o seguinte, não sei se os meninos ainda estudam aqui na Universidade Federal, mas tivemos, tempos atrás, a visita de vários alunos e também professores da Universidade Federal que estavam fazendo um experimento com insetos. Então eu cheguei a experimentar barata, grilo, gafanhoto, e grilo também, gafanhoto e escorpião, que eles faziam de tal forma que é crocante, Cristalizado, é gostoso, cristalizado. Qual que era o mais gostoso dos três? Eu gostei do gafanhoto. Gafanhoto é o melhor. É o melhor. Então, boa hora. Porque o gafanhoto era com mel, grande e hein? tal, e você apertava e fazia crack, crack, igual biscoito. Coisa linda, maravilhosa. Torradinho. Eu não sei se a Universidade Cristalizado. Federal ainda tem esse experimento lá, porque realmente, e barata, comer barata... É um rodízio chinês, né? Eu falei, não, eu vou comer esse troço aí. Porque eles falaram, do cativeiro, não é as baratas que andam pela... É um negócio bem... Barata criado, é barata em qualquer lugar. controladinho, né? Eles seguem uma tabela É, nutricional. exatamente. Então, Balanceada. Balanceada. tá muito bem. Então preste atenção que agora a bomba da semana. A bomba da semana. Ele resolveu fazer algo fantástico. Cheirar a calcinha. O vereador que cheirou. Gente, você acredita num negócio desse? Quando a gente vê pela internet, pensa que é fake, pensa que é uma brincadeira, alguma coisa. Não, mas a coisa é séria. Foi lá em No Bragança plenário, Paulista. em Bragança Paulista, o vereador lá. Mas de Inclusive- quem? Ah, briga. De quem é a calcinha? eu não sei. Alguém sabe de quem que era a calcinha? Será que Eu vou fazer, Apareceu a dona da eu vou calcinha? fazer a defesa desse cidadão, porque Ele era parente eu do li a Vando, esse aí ou não? reportagem. Na verdade foi o seguinte, ele estava numa sessão virtual e ele desligou a câmera ali, acreditando que ninguém estava vendo. E ele recebeu, é a tese dele, ele recebeu de presente uma calcinha comestível. Por isso ele cheirou Pra saber o sabor. pra saber entendi. o sabor. Então assim, tecnicamente a defesa dele é boa, ele se justificou bem, entendeu? Será que cola no Jardim da Infância? essa Isso que é um defesa dele? eleitorado fiel, né? Olha o nome dele, ele diz o seguinte. Vando ó, o quê? Não é o Vando, né? Ditinho do Asilo. Ditinho do Asilo de Bragança Paulista manuseou peça íntima enquanto vereadora falava sobre cortes de árvores na cidade do interior. E ele abaixa, pega ali a calcinha, ele olha a calcinha, temos o vídeo aí, vamos mostrando o vídeo para quem está na televisão vendo, se dá para colocar. Inclusive, todos os vereadores estavam ali, ele pega o vídeo, né? Ele A alega- calcinha, inclusive, vermelha. Eu assisti esse vídeo Você aí. assistiu o É vídeo? engraçado que a menina que estava conduzindo lá, deve ser a presidente da Câmara, ela tenta ignorar ali, mas você percebe o constrangimento dela. E você dá. vai analisar que tem um vereador tentando alertar ele tenta falando no vídeo, mas o cara não tá nem aí. Mas Ele, não- Olha lá, ó. ele tava muito No entretido. canto tá superior da ele esquerda. ele puxa o elástico da calcinha. Ah lá, ele recebeu de Ele olha de um presente, lado, um lado de Não, outro. essa daí não é comestível, não, que tem lá. Essa aí de Então, elástico, isso aí... por É, isso que eu eu acho acho essa vê, tese não até fala errada. não, essa Bragança, tese dele. Bragança Paulista é uma cidade interessante, que até o Benito de Paula é vereador lá, ó. Benito de Paula, tá parecendo mesmo. Será que é ele mesmo? Olha o Não. Lobão ali, ó. É o Lobão. É o Lobão Benito de Paula. O vereador roqueiro lá. Olha, ele percebeu e vai lá Aí ele e percebeu, vira a ele câmera. virou a lá. câmera. Pelo né? amor de Deus, é um asno. Mas já tinha acontecido o fato. Então, eu quero só fazer uma pergunta para os letrados que estão aqui, comentar, cada um comenta um pouquinho, para a gente falar sobre isso, que ele pode, segundo as informações, perder o mandato por decoro parlamentar, falta de decoro parlamentar. Muito bem, Será? ele fez inocentemente, ele fez com consciência, ou ele fez realmente uma brincadeira? Agora, a grande pergunta que ele não respondeu, de quem é aquela calcinha? A pergunta Mas que não ele- quer calar. Ele cheirou a calcinha. Ele cheirou a calcinha. Sabe que tava Ele já se limpinho? pronunciou oficialmente depois disso? Depois dessa Pronunciou, Não? pronunciou. O que ele Se falou? pronunciou nessa que ele própria falou? reportagem É, do UOL. essa tese. Ele disse que recebeu essa calcinha de um amigo ali que estava zombando dele porque ele estava com uma camiseta rosa e ela era comestível. Aí ele pegou, achou que tinha desligado o vídeo e ele disse que na inocência foi cheirar para ver ali o sabor e quando percebeu que estava sendo filmado, rapidamente virou a câmera. Aí, Mas, e a- caso ele venha perder aí o mandato, Não. eu acho que não é a possibilidade, mas
ele tem a campanha feita para a próxima eleição já. Já tem slogan aí, ó. Vereador Calcinha. A gente pode até fazer aqui um jingle. E você sabe que vai ganhar Não, muito falando voto, em viu? jingle- Vai ganhar muito voto, hein? A calcinha vermelha, quem deu pra ele foi o Papai Noel, com essa historinha dele aí, que era comestível e tal. Então, ó, a Magali, Esse eu não fui. a Magali viu algo que desfundamentou a tese dele, que era comestível. Ela disse que como é que comestível se estica? Um elástico Elástico. comestível. Não é aí. verdade? Ah, Ficou comestível assim, não ó. estica. Não, com elástico. Eu não tô por dentro eu desse. também não sabia. Esse aí eu não tive nunca contato vi, mas ainda. eu penso que com Dr. elástico Paulo é de conhece. tecido. Tecido não é comestível. Muito bem. E sessão encerrada. Chega de calcinha por hoje. Questão de ordem. Ponto uma questão de ordem aí. Questão de ordem. Atenção, o governador de São Paulo, João Dória, todos conhecem, pediu hoje para que o governo federal facilite o acesso a crédito para micro, pequenos e médios empresários no combate ao impacto econômico da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, Dória dedicou especial atenção a bares, restaurantes e ao setor alimentício a respeito do tema. E elogiou, sabem quem? Não. Diga pra gente. Paulo Guedes. As coisas estão mudando, os ares estão mudando, hein? Paulo Guedes que estava na Brasil, live nós ontem do mudando, hein? presidente. Presidente mais político e tal, Dória elogiando Paulo Guedes, a É coisa porque tá ele melhorando, hein? precisa do empréstimo do BNDES para os pequenos empresários, porque São Paulo está praticamente quebrado. né? E é curioso isso, né? Porque foi o próprio Dória que ligou uma vez, saiu essa notícia, não sei se vocês lembram, ligou pro Paulo Guedes pedindo para ele sair do governo federal e o Sim, Guedes falou, sim. não, tô aqui, não saio. E agora ele meio Agora- que ignorou essa cutucada que ele tinha dado antes. Olha o que ele falou. Ó, eu ontem assisti uma live onde o ministro Paulo Guedes reconheceu que há uma falha nesse sentido, sobre empréstimo, etc. Né? Teve discernimento e transparência de reconhecer. Espero que esse reconhecimento se traduza em bons resultados a partir de agora, acrescentou. Quer dizer, em outras palavras, ele disse, ó, parabéns, é isso que nós precisamos, é isso que nós vamos fazer. E nós verificamos hoje pela manhã uma notícia que eu gostaria de trazer a vocês também, que inclusive eu assistindo a CNN, eu vou até ver se coloco aqui, a CNN, deixa eu achar a CNN aqui, CNN, que a gasolina sobe há 4 semanas e já custa R$ 4,60 em alguns locais. Quanto que está custando a gasolina aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul? 3 e pouquinho? 3,58? Varia um pouquinho, né? Varia, 3,90, 4 e né? pouquinho, 4 e Essa- 5. Mas essa- R$3 eu acho que eu não encontrei ainda não. Tem? Não? 3,90, Não, isso 4 e tem. pouquinho. Tá variando. A notícia é a seguinte: concessões de crédito recuam apesar de maior volume disponível. Influenciadores traduzem finanças a seguidores fora do eixo. Auxílio emergencial será prorrogado só para quem já recebe disso. O governo vai dar 500, 400 e 300 em 3 parcelas. Agora existe aquela denúncia famosa que correu a semana toda, de que muita gente recebeu sem necessidade. Será? A falha é de quem? Da Caixa Econômica Federal, que não fez aquele cadastro, ou da Receita Federal? O que vocês acham? Olha, tem muita gente que precisa e não conseguiu, está em análise. Precisa realmente, não conseguiram. Eu não sei como que funciona isso lá junto à Caixa. Porque as pessoas fazem o cadastro, pessoas que não deveriam receber, até por conta de ter um histórico, de não ter necessidade de jeito nenhum, filho de pessoas que têm muitas condições financeiras. Então, eu não sei o critério que foi usado e muito menos como é essa política lá dentro, porque muita gente que já reclamou que está em análise. Em análise não vai receber. Pessoas que precisam realmente. Pessoas que estão desempregadas, não têm outra fonte, teriam que receber. Houve um erro técnico em relação a quem estava no cadastro único, né? Muita gente recebeu automaticamente, né? Muitos militares que eram soldados... Só porque estava no cadastro único. Isso, recrutas ali que já tinham cadastro único e acabaram recebendo de forma automática. Então, Isso, mas muita há uma gente acabou controvérsia, recebendo doutor. Há uma indevidamente. controvérsia porque quem estava no CAD único, o que aconteceu? Abriu aquela conta digital e o dinheiro de quem não foi lá sacar, não movimentou, voltou para o governo. O que acontece? No meu ponto de vista, isso aí é questão cultural. Você sabe que não precisa do benefício e saca ele. Mesmo que tenha problemas no database e etc. Eu vou mais você por esse sacar caminho também. O problema pra talvez mim, não seja nem tanto da Exatamente. burocracia, mas também da cultura do cultura. brasileiro. Porque Concordo plenamente. existem também aquelas vendas de CPFs, né? Que você vai lá nos centros comerciais em São Paulo, você consegue Esquenta o o RG, CPF o CPF lá de e todo tal. mundo. Às vezes o cara analisou, recebeu e não acabou não recebendo. Na verdade, quem sacou esse dinheiro
no final das contas, foi um terceiro aí, um estelionatário, exatamente. Concordo. Agora, Então, quem são entra várias, no- são quem muitas está as no CAD? variáveis. Quem que precisa ter o CAD? Cadastro único. Quem precisa? Essa forma São automática me chamou muita atenção por conta que um cliente me procurou. Falou, doutor Michael, eu recebi aqui o auxílio, mas eu nem solicitei. Então. Entendeu? Porque ele estava no cadastro. Ele falou, mas e o que eu faço? Estou com medo de ser preso, eu devolvo o dinheiro, o que eu faço? Então, assim, muita gente recebeu dessa maneira também. É que o dinheiro... Uma situação dessa? Então, eu acredito que a Receita Federal, ela disponibilizou um site que você emite um boleto e ressarce o erário novamente. Com estorno. Isso, tipo só estorno. que aquelas pessoas que não se cadastraram no auxílio emergencial, ela se abre automaticamente uma conta digital. E o dinheiro ficando lá mais de 30 dias, ele volta automaticamente para o governo. O problema é que a pessoa falou, deixa eu dar uma consultadinha. Vai lá e pega o dinheiro e saca, e depois vai ter dor de Então, mas cabeça. quem tinha conta na Caixa foi automático, não foi para essa conta digital, entendeu? Então, mas é quem está no CAD único e não fez a inscrição, essa pessoa dificilmente foi para a conta direto da conta dela. Porque para você receber, já estando nele, é uma dificuldade, é terrível para receber, para você retirar. Um caso excepcional. Eu acredito. Ô, gente, Você tá deixa no eu... CAD? Então, não estou, mas já estive já. Aonde? No No cadastro, cadastro único. Você entrou? Sim. Foi pedir os R$600? Não. Tá precisando? Já estive no cadastro único há muito tempo atrás. Agora Não, tem por conta muito da faculdade, dinheiro, né? Agora cara. tem muito Agora dinheiro, tem muito dinheiro. Graças a Deus, agora não Eu precisa. não sabia que aqui no Mato Grosso do Sul tinha um blogueiro famoso, tal de Eustáquio, que foi preso. Eustáquio foi preso. O que ele fez de errado? Não, ele é daquela da Sarah Winter, diz que aliado detido em operação da Polícia Federal é preso político. Aqui de Campo Grande, ele? Ele foi preso aqui, estava no Paraguai e foi preso em Campo Grande. PF prende Oswaldo Eustáquio, blogueiro ligado a Sarah Winter. Que coisa, foi preso aqui. Sob qual acusação? Fala? Falar ele é do lado do Bolsonaro, né? E fazia, segundo as informações, fakes. Nós temos a notícia aqui, a ativista Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, criticou a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, ocorrida sexta-feira dentro do inquérito que apura a organização de atos contra pautas antidemocráticas, como o fechamento de instituições e intervenção militar. Em seu perfil, ele escrevia que tem que Olha lá ele, ó. acabar o Supremo Tribunal Federal, seu canal na internet recebe recursos indevidos para estimular os atos e, de acordo com fontes da Polícia Federal, o jornalista estaria em Ponta Porã, na fronteira com o Brasil, no Paraguai. Havia risco de fuga, só que veio para Campo Grande e foi preso pela Polícia Federal aqui na nossa cidade. Que coisa, vocês conheciam? Eu achei o perfil dele aqui no Twitter e aqui já estão subindo a hashtag Oswaldo Preso Político. Ele se apresenta como jornalista investigativo, Ele diz DRT 8802, apaixonado pela verdade, inimigo da corrupção e conservador. No local ali ele fala que é de Brasília, ou pelo menos Então, atua mas foi- profissionalmente ali. Mas foi preso aqui, né? Ele foi preso aqui em Campo Grande e está dando notícia para tudo quanto é lado no Brasil e no mundo aí a respeito desse. O que vocês acham dessas pessoas que realmente são blogueiras, que recebem talvez indevidamente recursos para fake news ou outras informações que está sendo investigada ainda pela famosa o quê? Lá do seu ministro lá. Inquérito das Seu fake inquérito das news. fake news, que parece que está indo para o brejo, né, doutor? Da aberração jurídica. Esse inquérito não vai durar muito não. Não, É, fala aí. A famosa aberração jurídica, né? Não só Conta para os- nós aí como que funciona essa coisa. Olha, primeiramente que já é errado, né? Como que pode a pessoa que te julga é a que te investiga e é a que te acusa, né? Então, que executa e que depois a executa pena. a prisão. Então, assim, é uma aberração. Todos os juristas estão batendo muito em cima do STF. Tecnicamente, críticas são feitas, pontuais e podem ser feitas. Então, eu acredito que o STF, se eles seguirem a lógica, eles têm que recuar. Agora, Eles Michael, têm como que recuar. faz para... O STF é a instância máxima da justiça. Como que faz para ele desfazer algo que ele mesmo... Mais um problema. Você imagina Isso o vai caso pra da Corte Internacional? mais um problema. Por exemplo, o caso da Sara, que ela foi presa pelo STF. Vai recorrer para quem? Pelo próprio STF. Isso fere o duplo grau de jurisdição da nossa Constituição Federal. Então, assim, é uma tremenda aberração jurídica o que foi feita ali, entendeu? E eu acredito que essas prisões estão sendo mais uma quieto facho, entendeu? Porque é 5, 6 Uma dias. tentativa de intimidação. É uma tentativa de intimidação. Essa, na minha concepção, é isso. Mas então, isso é algo que chama atenção porque o Alan dos Santos, quando também já foi
inquirido lá pelos ministros do STF, ele disse que ia recorrer para a Corte Internacional. Perfeito, tem fundamento. Como que se desdobrou isso? Claro, tem fundamento. Toda essa situação aí tem fundamento, sim, recorrer. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meus queridos letrados. O presidente da República nomeou o professor Carlos Decotelli para o cargo de ministro da Educação. Muito bem, tudo que o presidente fala sempre repercute ou positivamente ou negativamente. Por um setor da imprensa, sempre negativamente, porque eles sempre procuram alguma coisa, né, para tentar o contraditório do que diz o presidente. O presidente indica o cidadão, um professor negro, que está todo mundo elogiando o presidente porque colocou o cidadão lá. Só que tem um probleminha aqui. O reitor diz que ministro da Educação não tem doutorado em Rosário. O Franco Bartolossi desmentiu informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ao anunciar Carlos Decotelli para o cargo. Qual é o problema dele não ter doutorado? Alguém tem algum problema com isso? Mas quem divulgou esse currículo com doutorado? O problema foi que o Bolsonaro falou. O presidente falou. Na verdade, a própria mídia noticiou que ele é pós-doutorado na Alemanha. Mas o doutorado de Rosário. É esse que o Bolsonaro pegou e falou: olha, ele é doutor pela Universidade de Rosário. Apresentando a mídia está pegando e está. Assim, se vocês achando pesquisarem. Olha o que ele disse, para o bom entendedor, uma vírgula. Ele trocou o doutorado pelo mestrado. Não, olha só, o presidente não é obrigado a saber se o cara é doutor, o que ele é. Olha aqui, ao anunciar Decotelli para o cargo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o novo ministro é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Rio de Janeiro, estadual, pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Qual é o problema dele não ser doutor pela Universidade de Rosário? A verdade é preferido dar ibope para o erro do presidente do que para o pós-doutorado dele. E mencionar também todo o currículo que não houve confusão durante, né? Na verdade, ele veio das Forças Armadas, ele estava, se não me engano, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 100% envolvido com a educação. Num primeiro momento, ele é mais do que capacitado. Não é uma troca de... É um viés totalmente diferente do Van Traub. É um cara que eu vi as entrevistas dele, busca conciliação com o Congresso, o diálogo. Ele é um cara assim, muito bom. Ele quer diálogo. Muito trânsito, né? Muito bom o nome. Mas a mídia não fala disso. Ela prefere fazer um erro formal ali e crucificar o presidente. Teve um analista, Picarelli, que falou isso hoje, sobre esse caráter técnico, né? Agora a moda é nomear ministros técnicos, né? Eu queria saber a tua opinião sobre exatamente essa questão aí. Porque que diferença faz, no final das contas, ter um secretário, ter um ministro que atua ali tecnicamente? Isso não significa que ele vai estar desapegado das suas paixões ideológicas, né? Você acha que na sua trajetória já viu gente que é técnica, gente que é indicação extremamente ideológica? Faz diferença? Já. Não é questão que faz diferença. Existe o joio do trigo. O que nós poderemos conseguir o joio? A intenção ideológica do cidadão, ou de esquerda, ou de centro, ou de direita. É uma coisa. O trigo, que serão as coisas boas que ele vai praticar dentro do ministério. O que importa para nós não é a ideologia do cara, da pessoa, o que ele pensa, o que ele acha, qual é o perfil político dele. Ele será um ministro da educação, então ele tem que realmente fazer aquilo que for necessário para o bem-estar de toda uma população no setor educacional. Isso. Algumas pessoas dizem que as universidades todas paradas, escolas todas paradas. Só voltam em dezembro para frente. Só vai voltar em dezembro. Que caos poderá acontecer nesse período? Em todos os sentidos. Mas está fazendo remoto, teleconferência, isso aí não funciona. Não funciona. Funciona parcialmente ou por aquele que é estudioso. Na verdade, acaba piorando. Quem não é estudioso não quer nem saber. Agora, vão perder um ano? Como que vai ficar a situação? Então, esse ministro vai ter que encontrar um equilíbrio. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que encontrar um equilíbrio para não afetar a parte estudantil dos universitários, enfim, a educação como um todo no país, né? Eu vejo dessa forma, ok? A federal daqui, minha neta quer sair porque ela disse, tem as atividades, mas não tem professor. Como estão em outras escolas que tem o professor para tirar dúvidas, tal, não tem.
São só as atividades. Ela está se sentindo prejudicada. Sim, claro. Ela falou, tem coisa que eu quero uma explicação, quero tirar dúvida e não tem, eu vou trancar minha matrícula. Quando tiver professor, eu volto. E esse é um problema que já vem se arrastando há muito tempo, né, dentro da Universidade Federal. A gente ouve clientes e pessoas falando, poxa, eu vou lá, professor passa no quadro, faz isso aqui, volta semana que vem, traz o trabalho pronto. Então esse é um problema que já vem se arrastando há muito tempo. A pasta da educação, ela é uma pasta extremamente cobiçada, todos os olhos estão de olho atentos ali para o novo ministro. Né? Por quê? Muito orçamento, muitos problemas, o Brasil é um país com pior índice educacional da América Latina, quiçá um dos piores do planeta, e ainda tem as questões internas nossas com respeito à educação e desestímulo à educação, porque um povo instruído deixa de ser gado. Então, o que acontece? Eu gostei dessa frase aí. Como que é? Povo instruído deixa de ser gado. Quem que falou isso? Paulo Duarte. Acabou de brincar aqui. Filósofo. Puxa vida, vamos colocar no vernáculo. A gente bota ali no fundo preto e branco. Povo instruído é um povo que deixa de ser gado. Gago. Gado. Gado. Boiada. Boiada. Não vou aplaudir o senhor. Pensei que mudou de opinião, Picaré. Deixar de ser gago. Porque uma pessoa que não consegue se expressar, ela acaba tendo dificuldade realmente na locução, de interpretação, até de raciocínio. Isso é um problema de saúde pública, né? Quando você falou isso, eu falei assim, meu Deus, o que esse homem está falando? Isso vai para o vernáculo, né? Porque o povo que não é instruído, ele passa a ser gago. É como se fosse gago. Que na verdade o animal, ele não se expressa, né? Eu vou fazer uma não se comunica. Cuba é comunista. A vida lá é terrível, miséria geral. Sim. E lá todo mundo estuda. Lá eles fazem questão do estudo. Lá tem engenheiro varrendo rua. Então não é falta do povo instruído. Agora, o que você tem contra o gado? É que o gado não se expressa, né? Ele só serve para se alimentar. Só para alimentar. Faz mó e tá conversando, meu filho. Tá bom. Vamos ver. Vocês já assistiram aquele filme Godzilla? Já assistiram o filme Godzilla? Já, é um clássico. Já algumas vezes. É um clássico. É um clássico, né? Entrar é um clássico. Agora, a nuvem de poeira Godzilla. Quais os riscos de saúde gerados pelo fenômeno que chega às Américas? Eu estava lendo hoje o editorial da Rede Interativa, na qual é muito interessante, e diz o seguinte, nuvem de gafanhoto sempre teve, é sazonal, sempre teve. Essa nuvem de poeira também sempre teve, só que nesse ano, né, são mais de 100 milhões de toneladas de poeira são levadas do deserto pelo vento, de acordo com a empresa lá, a Administração Nacional Oceânica, Atmosfera dos Estados Unidos. Grande parte chega à Europa e também chega até a América. Gente, olha, o que aconteceu? Embora seja um fenômeno comum, que até tem efeitos benéficos em ecossistemas, como o da Amazônia, este torna-se especialmente preocupante devido aos problemas respiratórios relacionados ao novo coronavírus. Então, veja bem, é um perigo. As partículas têm um tamanho entre 2,5 a 10 microns, que deve ser bem coisinha, né? Que são as partículas respiráveis. Então, elas podem entrar pelo nariz e pela boca e alojar-se na traqueia, nos brônquios ou até alvéolos dos pulmões, explicou o epidemiologista. Então, isso aí é uma preocupação. Usar máscara. Usar máscara. Mais um motivo como disse o Só que Paulo, não vem para cá, não. Não vem para cá, isso aí vai atingir a América, já atingiu os Estados Unidos. Gafanhoto usa máscara. Estados Unidos com furacão, com tempestade, com Covid, com tanta coisa. Ô país, hein? Que chega lá, tudo que chega lá por cima, chega pelo norte mesmo. Vocês já participaram já tiveram a oportunidade de ver uma tempestade de poeira? Não. Vento forte? Graças a Deus, não. Que fica tudo vermelho? Já? Só redemoinho no campinho de futebol. Redemoinho, o famoso redemoinho, né? Esse aí não sei se compara com o que a gente tá para chegar aí. Não compara com nada isso, não. Então é preciso tomar muito cuidado. Em filme, né? No deserto. O que tem que se fazer? No filme do Godzilla. Então, se chegar aqui, idealmente evite a exposição prolongada à poeira do Saara. Portanto, a recomendação é permanecer em ambientes fechados quando essas nuvens estiverem presentes. O maior cuidado deve ser tomado por pessoas que têm problemas como mulheres grávidas, crianças, né, e idosos. Só os idosos, coitados dos idosos, viu?
Recomendo o uso de protetores faciais, como máscaras ou um lenço do pano úmido que cubra completamente nariz ou boca. Se você sentir uma sensação de que há um corpo estranho nos olhos, lave-os com água em abundância. Mas não vai chegar aqui, então nós podemos ficar bem tranquilos com essa situação. Né? Será que não vai? Amém. Será que não vai? Não vai não. É por conta dessas questões ambientais que os Estados Unidos, quase todo mundo tem lá o seu esconderijo dentro da sua casa lá. Só o porão, só estão no teto. Lá todo mundo quase tem. Para se proteger justamente dessas empecilhos aí da... Meu Deus do céu. E aí? Como que nós vamos fazer? Com o novo secretário de saúde, que é o general que está lá. Alguém fala dele ou não? Pazuello. Dele. Parou, né? Acabou. Parou. Parou de falar do secretário. Vocês sabem, vocês entendem o que é política? Se coloca lá o Mandetta, que quis realmente fazer um bom trabalho, com certeza fez durante o período que estava lá, mas se indispôs com o presidente porque teve muito holofote, principalmente da Rede Globo de televisão. Tendo muito holofote, a pessoa fica realmente com a mosca azul, porque o político ele tem a mosca azul já que pica, né? Mas quando ele tem uma notoriedade nacional, então é um moscão, igual do tamanho do gafanhoto, é um negócio muito grande, que pica e o camarada já fala, não, você é presidente da República, porque em pesquisa acontece. Muito bem, daí sai o doutor Mandetta, entra o Nelson Teich. Ele é interino ainda? Não, ele foi efetivado. Foi. O Nelson Teich um mês. Foi colocado lá. Relâmpago. Durante 30 dias começaram a brincar com a imagem do cidadão, uma falta de respeito que eu acho absurda, né? Colocando ele parecendo com um ET, alguma coisa nesse sentido. Lá, não, fizeram uma zumbi, brincadeira, um zumbi. Eu recebi o do zumbi. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa que uma falta de respeito com o cidadão, que é um expert em medicina. Muito bem, ele não aguentou e teve que sair, saiu. Por que político? Porque foi indicado pelo presidente por causa disso. Bom, acabou o negócio, o presidente falou assim, vem cá, general, assume esse aí, porque era o segundo em mando ali. E o general é de pouca conversa, ele tem uma disciplina militar, embora competente, né? O que ele está fazendo? Algumas pessoas podem dizer assim, olha, aumentou o Covid, mais de 51 mil mortes, a situação está descontrolada, muito bem. A discussão que eu coloco para vocês é a seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal determina, contrário à orientação presidencial, de que o afastamento deveria ser vertical, ou seja, ficar em casa, pessoas com doenças, idosos, etc, e liberar as pessoas para que o vírus pudesse ele ter, através do nosso organismo, a defesa necessária e combater isso aí, conforme foi orientado por diversos cientistas do mundo inteiro que o presidente conversou, que a China fez. A China fez justamente isso. O Japão também. Vertical, e todo mundo já começou a ir trabalhar para que o vírus pudesse chegar na pessoa e os anticorpos estariam trabalhando justamente para eliminar esse vírus e com as características de máscara, álcool gel, etc, e afastamento tal. O Supremo fez o quê? O governador e o prefeito é que manda. Coisa que eu nunca vi isso na minha vida, de tantos anos que eu tenho aí, de um Supremo determinar aquilo que o presidente orientou. Bom, é um problema deles lá, dos 11, né? Muito bem, então Dória, os prefeitos começaram a fazer o que bem entende da vida. Está no que está. O presidente falou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Cada prefeito cuida do seu estado, cada governador cuida do seu estado, cada prefeito cuida da sua cidade, vamos ver o que dá. Está nessa situação. Algumas situações que nos preocupam é o famoso lockdown. Em Curitiba, o pessoal começou a discutir que o Greca ia determinar lockdown. Ele deu uma explicação hoje pelas redes de televisão de que lá está sob controle. Tem leitos suficientes, a equipe de saúde está trabalhando de uma maneira correta e que, na verdade, lá não tem problema algum. Está trabalhando de acordo com as orientações médicas. Muito bem. Pergunto para vocês, nosso estado é um dos poucos no país que estão dentro de uma normalidade. Embora existem os casos, muitas pessoas fazendo teste, querendo fazer teste, etc., mas o nosso estado está sob, aparentemente, controle, e a nossa cidade também, com exceção de Dourados,
que eu não sei o que aconteceu com Dourados. O que você acha, doutor Paulo Cruz Duarte? A visão é simples, né? O problema foi que as orientações na vertical também não funcionaram, né? As orientações, a Organização Mundial de Saúde fala, faz isso, faz o afastamento, não usa cloroquina. E aí a comunidade médica absorveu tudo isso aí e os ministros técnicos, infelizmente, não iriam jamais contra a Organização Mundial de Saúde colocar sua carreira em risco, meu ponto de vista. E aí o que acontece? Ficou comprovado depois que a Organização Mundial de Saúde errou. Quando a Organização Mundial de Saúde errou e falou, olha, me desculpa, volta a fazer as pesquisas com hidroxicloroquina. E aí, como é que fica a situação da população? Então, os parâmetros estavam todos às avessas. Tanto a Organização Mundial de Saúde não sabia o que estava fazendo, infelizmente outros cientistas que não endossavam o que a Organização Mundial de Saúde fazia foram duramente criticados pela mídia global e o problema está aí no colo dos governantes. Então, a questão é que chegou essa pandemia e ninguém sabia para onde ir, correndo igual barata tonta, infelizmente. Estamos com 65 mortos aqui no estado, né? Magali, o que você acha? Quero mandar boa tarde para o Cleiton Gordo, muitos estão assistindo aqui na nossa sala de vídeo. Cleiton, boa tarde, bancada de letrados da notícia. Dando boa tarde para nós, esteve aqui na bancada semana passada. Eu acho até que os prefeitos e governadores podem não ter gostado, né, porque é uma grande responsabilidade, o Ministério da Saúde mandar para os governadores e prefeitos. Aqui eu digo sempre, já falei várias vezes, que nós estamos abençoados, porque nós estamos, é o melhor estado em relação a todos os outros, em relação à quantidade de pessoas positivas para o Covid-19, e também de cura, né, restaurando as pessoas. Então, nós não estamos com tanto quanto os outros estados, embora o que está ainda nos preocupa, mas eu quero dizer que o governador está fazendo o trabalho, a tarefa de casa, assim como o prefeito. Muitas críticas, claro, desagrada uns, agrada outros, mas nós estamos caminhando mais ou menos, né, estamos caminhando assim, mais ou menos bem. Eu creio que é um estado que ainda é privilegiado com os cuidados, né? Embora muita gente não perceba isso ou seja muito, muito descuidado e irresponsáveis, mas ainda assim nós estamos, graças a Deus, bem. É verdade. Muito bem. O jornal Mídia Max traz a informação que Mato Grosso do Sul está próximo de contabilizar nada mais nada menos que 7 mil casos oficiais do Covid-19. Conforme trouxe o boletim epidemiológico desta sexta-feira passada, com 390 casos confirmados e total de pacientes com o coronavírus no estado já soma 6.913. Tivemos 65 mortes até o presente momento. E quantos recuperados? Recuperados é uma beleza. Campo Grande, na minha concepção, fez um trabalho excelente, né, no seguinte sentido. Quando o vírus chegou, isolou. E quando soltou protegido, com máscara e álcool em gel. Eu acho que isso foi o fator determinante para o nosso estado, em especial a capital, estar tão bem. E agora os casos estão aumentando porque os bares estão lotados, as pessoas começaram a simplesmente achar que não tem mais vírus. E está acontecendo. Por falar em bar, que hoje volta o lockdown para as 10 horas. 10 horas, toque de recolher. Tá parecendo até às 5 da manhã. Tá parecendo igual no exército. Quando um faz uma coisa errada, todos pagam. É mais ou menos essa situação aí. Alguns bares não estão cumprindo, fecha tudo. Teve aqui na capital, teve um que foi a notícia da semana, né? Com vídeos aí, tocando as músicas do inaugurou e um que inaugurou. Virou piada, não era coisa para se fazer piada e por conta disso voltou. Mas 2 horas eu acho que isso também não vai fazer diferença. O prefeito tem que tomar uma decisão e manter. Sim. Não é ficar se adaptando ao sabor do vento ou ao sabor da OMS. Perfeito. Na verdade, perfeito. Um decreto municipal não vai fazer com que o vírus durma mais cedo. Isso que eu ia falar. A gente estava brincando ontem lá. Tem que fiscalizar. Então, se tem gente descumprindo, fiscaliza, fecha, entendeu? Porque o principal é o seguinte: qual é a mensagem que a gente está passando para a população, incentivando o uso de máscara, sendo que se é para usar máscara, por que o comércio está fechado? A máscara não protege, teoricamente? Isso. Então são vários questionamentos que são incoerentes entre si e a mensagem não fica clara, partindo do poder público para a população civil. Essa é a minha opinião. Concordo plenamente. Mudou de novo. 11 horas, já mudou de novo.
Horário de toque de recolher muda pela quarta vez depois da reclamação do comércio. Precisão. Era 10 horas. A próxima live às 11 horas. Agora às 11 horas o prefeito novamente fez uma live. Às 11 horas ele vai colocar uma edição extra do Diário Oficial. Não, pode ser. Eu fico com a sensação que onde o termômetro do sabor da população gosta ou não gosta, vai dosando o horário aí do corona. Uso de máscara no carro, tinha até parece que tinha uma ação, né? Uma aberração, né? Agora pode. A semana passada nós falamos sobre recomendação, não isso, como né? decreto. Agora, muda, dentro do carro. Toque de recolher a partir das 10. O pessoal falou, e daí? Como que vai ficar depois das 10 horas? O pessoal que quer tomar uma cervejinha, vamos mudar de novo. Então vai ser o quê? O que está dizendo a matéria? Vamos abrir a matéria aí para mim. Deixa eu achar, onde que está essa matéria? Campo Grande News. Campo Grande News. Deixa eu ver aqui, Campo Grande News. Pelo menos uma semana. Mas está errada a fundamentação. Se o objetivo é impedir a questão da aglomeração, não adianta a questão de horário. Tem que ter fiscalização. Porque eles se juntam à tarde. Sim. Muita gente não está trabalhando. Perfeito. Tem bares à tarde. Então compete... O cara aproveita o 600 então, né? E vai gastar. Vai estourar lá no barzinho. Compete ao prefeito fazer a fiscalização e os bares que estiverem descumprindo, fecha. Mas não penalizar os estabelecimentos que estavam cumprindo a norma. Não, isso aí é uma coisa também. Campo Grande carrega grande no próprio nome. Né? Campo Grande é muito grande. São 800 mil habitantes, 900 mil habitantes. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão. Eu acho que tem 1 milhão aqui. Quantos servidores a prefeitura tem à sua disposição que poderiam... Para fiscalizar? 1.000? Bom, então, Paulinho, 2 mil servidores conseguem fiscalizar 800 mil? Não consegue. Então você vai pegar a sua esposa, aliás, vai convidar a sua esposa para jantar. Você pode jantar até às 23 horas. Entendeu? Em vez de 10, 23 horas. Dá para tomar uma saideira, né? Da 23 às 5 da manhã, todo mundo em suas casas. Agora eu faço uma pergunta. A Constituição diz que ninguém pode impedir a pessoa de ir e vir. Toque de recolher. Toque de recolher, quem pode fazer toque? Isso não seria toque de recolher. Não, esse não é toque de recolher. Toque de recolher, o prefeito não tem competência para isso, nem só em estado de sítio. Só em estado grave. Toque de recolher é ninguém na rua. Estado de sítio. Calamidade pública é estado de sítio. Mas declarou de calamidade pública aqui. Declarou de calamidade pública. O prefeito, então, tem razão. Ele pode determinar. Toque de recolher, mas que tipo de toque de recolher? Fechar só os bares ou proibir as pessoas andarem na rua? Não, diz que a pessoa justificando, eu li hoje, a pessoa justificar que está na rua por trabalho, tudo bem, justificado. Ou que está indo no médico, comprar numa farmácia e tudo bem. São decretos muito genéricos, né? Que não especificam. Mas é difícil isso. Como que você vai controlar? A pessoa que sai fica até às 11 horas no estabelecimento e depois vai para casa. Isso. Vamos supor que vai para casa, ou vai levar a namorada, o ônibus vai funcionar até que horas? Como que está essa situação? Está no decreto isso, o ônibus funcionar? Funcionar de acordo com o decreto. Isso aí mostra principalmente o erro que foi a decisão do STF, de delegar as autoridades municipais e regionalizar a saúde, porque isso aí acabou comprovando que os prefeitos e muitas vezes até os governadores não têm capacidade técnica para gerir a saúde do seu... Só fala é perfeito. Da sua jurisdição. Foi um peso nas costas e a acessibilidade dos municípios menores ainda é mais gravoso do que isso, né? Então você tem que ter uma ordem lá de cima, de alguém que está mais alinhado com a comunidade científica, para ver isso aí. Colocar no colo do prefeito e dos governadores uma decisão tão grande dessa foi um peso gigantesco. E mais uma vez, os comerciantes sendo sacrificados aí. Mais uma vez, porque acredita-se que o rapaz não vai fazer a rodinha dele antes das 11 ali, para fazer a mesma coisa que fazia, para não se proteger, para não colocar o alquinho na mão. Então esse decreto, mais uma daquelas leis que não vão pegar, não. É um absurdo, né? Nós somos uma federação, né? Como que o STF dá esse poder para cada estado fazer essa decisão? É mais uma daquelas... Extrapolando a competência dele, né? Configurou totalmente como que é o sistema do SUS previsto lá, né? Que, a princípio, inclusive a Constituição brasileira, se eu não me engano, é a única que trata de tantos temas assim, né? Ele coloca lá, que é um sistema hierarquizado. Perfeito. Que hierarquia é essa que o governo federal não tem como ditar as regras para os estaduais, municipais e distritais? É um absurdo, é uma aberração jurídica. Agora mais uma vítima em Dourados, hein? A 20ª em Dourados, 67 no Mato Grosso do Sul.
senhor de 77 anos. Dourados, hoje houve um protesto muito interessante, colocaram ali cruzes, né, na frente da prefeitura. Não sei se eu não sei. Já viram hoje? Eu vi. Já cruzes pretas. Eu vi, lá está descontrolado, eu não sei o que está acontecendo com Dourados, uma tristeza muito grande, né? E uma preocupação também com a população indígena lá, né? Com certeza, imagine só. Falta então, campanha explicando de conscientização, distanciamento, máscara e fiscalização também, né? Eu acho que isso aí protege muito, mas e fiscalizar. Ali, ó, fiscalização. Fiscalização. Ato com cruzes, Dourados registra a terceira morte por Covid-19. Cara, muito Estudei triste com Vender. A gente fica aqui preocupado com uma situação como essa, né? E realmente o Mário Covas em São Paulo está fechando o hospital de campanha lá do Pacaembu. Vocês têm ideia de quanto gastaram para pôr esse hospital de campanha lá? Acho que nem ele conseguiu. E nem usou praticamente ficou sem nada, tanto é que está fechando, né? E agora? Eu recebi uma notícia aqui, ó, do UOL, dizendo que foram entregues 44,7% dos respiradores no Brasil todo, somando 47% dos respiradores entregues e a pandemia em ascensão. E os outros 53 estão onde? Estão tudo por aí, perdido. Sem inútil e já pagos. Ficaram na China ainda? Lá na China e pagos. Tirar agora, o processo licitatório. As cidades do interior aqui não têm condições nenhuma. Então entra em colapso. Para onde que vem? Capital, né? Capital. E capital não vai entrar em colapso porque não vai ter leite de UTI. Por isso que eu digo agora, nossos legisladores devem criar uma lei para penalizar aqueles que cometem corrupção, aumentar a pena em momentos de pandemia, né? Porque roubar nesse período, pelo amor de Deus. E o pior, doutor, que a nossa legislação, se eles quiserem aplicar da forma correta, ela é dura para esses pontos, né? Claro. O problema é que chega lá meladinho na chupeta. Não cumpre, não vai. Né? É que não cumpre. Tem lei, mas exatamente. Não cumpre. Verdade. Meu pai do céu, a gente fica vendo. Vocês viram o maior raio do mundo? Conhece aquele ditado que o português sempre fala, o raio que os parta? Meu Deus do céu, o raio... falar que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, também, né? Esse raio, pelo visto, foi tão grande que caiu em mais de um lugar ao mesmo tempo. Olha só, percorreu uma distância de 709 quilômetros desde a província de Misiones, no norte da Argentina, indo até o Oceano Atlântico, atravessando o Rio Grande do Sul. O raio... Intercontinental, inclusive tem até... Então... Tem jurisprudência hoje, hein, doutor? Tem jurisprudência. Rio Grande do Sul. O pessoal lá é para espantar o gafanhoto. O gafanhoto, né? Lógico, já pensa que o gafanhoto vai enfrentar raio. Não é doido? Aqui diz que o batedor que foi pego em Dourados, o gafanhoto batedor, disse, falou o quê? Não vamos para lá não, que tá cheio de passarinho lá. Tá cheio de passarinho. Vambora. E tem muita gente querendo comer gafanhoto, esperar como que é, né? 709 quilômetros de extensão, gente. Atravessou o estado do Rio Grande do Sul inteiro. E foi realmente uma situação muito interessante. Esses fenômenos que acontecem realmente são sinais nos céus que hoje as pessoas, qualquer coisa que seja natural, mas que seja fora do comum, já traz uma repercussão fantástica, né? Na mídia. Muito bem, o que está dizendo aqui a Organização Mundial de Saúde? Taxa de positivo em testes indica que a epidemia está subestimada no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. O diretor do órgão testa uma parcela muito pequena da população. Nos países que aplicam um grande número de testes, a porcentagem do positivo fica perto de 5%. Eu não sei, as pessoas fazem testes do coronavírus, por exemplo, aqui em Campo Grande, lá no Drive. O Drive, que é lá no Ayrton Senna, né? Tem um no Bombeiros também, tem né? Onde que é? No Bombeiros da 7, se eu não me engano. Tem Bombeiros, tem filas de pessoas para fazer o teste. Muito bem, a pessoa cisma. Você passa por uma pessoa, um amigo, você não cumprimenta ele, você não abraça ele, não beija ele, você não faz nada. Você está de máscara, com álcool gel toda hora. O cara passa a te dar um aceno aí, daqui a pouco você tem a notícia que o cara foi internado com coronavírus, pronto, dá um desespero na família inteira. Aí o camarada não quer ir trabalhar, a pessoa não quer lugar nenhum, vai fazer o teste, dá negativo.
Muito bem, o que acontece isso? Com muitas pessoas está acontecendo isso. A fila é quilométrica de pessoas que não têm sintoma, não tem nada, apenas querem fazer o teste. E acaba pegando o coronavírus na fila. Pode pegar, a ironia? Pode pegar, e o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que vai gastando os testes, quando realmente a pessoa precisar, não vai ter para fazer o que tem que ser feito. Paranoia, né? As pessoas estão paranoia. Uma pandemia já é uma paranoia. Verdade. Olha assim, servidora de CRAS diagnosticada com coronavírus e colegas temem surto de contágio. Veja só. Cozinheira ela. É uma situação muito difícil, porque muitos enfermeiros, pessoal de saúde, né, estão com muito medo. Tem 47 profissionais de saúde, médicos no estado que estão com Covid-19. 47 no estado. Eu li isso ontem. Meu Deus do céu, aquela mulher aquele advogado que... Vocês conhecem o advogado Bolsonaro? Bolsonaro? Qual deles? Aí, o WhatsApp? Qual deles? Tem que ser o WhatsApp. O WhatsApp. Vocês viram a tese dele? Não, aquele lá. Gente, olha, eu acho que... Ele é aquele diretor lá de Hollywood, Steven Spielberg. Rapaz, ele é bom. O cara criou uma tese. Como pode esse advogado, esse doutor, jurista, com uma banca de primeira. O homem tem uma banca de primeira. Ele é muito bom advogado. Ele é um excelente advogado. Muito bem. Clientes já poderosos. Muito bem. O Queiroz lá na chácara do cara. E ele depois, a primeira coisa que ele diz, o seguinte, eu não sabia que ele estava lá. Como que não? Bom, isso é uma idiotice, né? Agora ele faz uma outra declaração. Ele faz uma outra declaração. Diz que tudo que ele falou, que deu repercussão, é para proteger o presidente. Do quê? Na verdade, eu vi a tese dele, eu vi na entrevista dele na revista Veja. Ele alega que queriam matar o Queiroz. Então, o que ele fez? E eles queriam matar o Queiroz justamente para culpar o presidente. Então, ele disse que fez, sem que o próprio Bolsonaro soubesse, escondeu o Queiroz lá no seu sítio. Então, essa é a tese dele. De que ele simplesmente escondeu o Queiroz para proteger o Bolsonaro de ser acusado de matar o Queiroz assim... De queima de arquivo. Assim como fizeram com o Amarelo. E ele é tão bom que ele disse que a Justiça e o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha que dar parabéns para ele por proteger uma testemunha. Mas por que ele fala da Marielle? O cara é bom. Ele cita a Marielle também, não cita? Para não acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Para não acontecer a mesma coisa... No caso da Marielle. No caso da Marielle, não deixou... queria proteger o Queiroz, sim. Entendeu? E ele diz que o MP e a Justiça têm que parabenizar ele, porque ele protegeu uma testemunha. E por que ele não falou isso? Por que ele não falou isso no início, quando foi indagado pela Polícia Federal? Aí, por que ele está aqui? Mas quando aperta o calo dele, ele fala o seguinte: sigilo profissional, não posso falar nesse momento. Mas ele não falou isso, ele falou... Se ele falasse sigilo profissional, só fala em juízo, etc., alguma coisa nesse sentido, não, ele já foi falando, eu não sabia que ele estava... Ele foi tentando despistar aos poucos e acabou se complicando. Ele foi sempre mudando a tese dele, mas que ele é um bom... E tem um jornalista, humorista aqui, que falou a respeito dele também, defendendo o WhatsApp no seguinte sentido, diz que ele acatou a tese de campanha de defesa, de campanha eleitoral do Bolsonaro, que não é, tá com dó do bandido, leva ele para casa. Aí ele falou, vou levar então. Mais uma tese dele... Isso aí já é piada, né? Matar, né? Mais uma tese dele, que ele falou nessa entrevista aí, é que o governador do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam conspirando contra o Bolsonaro, e justamente por isso ele escondeu o Queiroz, entendeu? Tanto herói, merece uma capa ele. Ele falou que nesse dia que mandaram prender o Queiroz, foi o dia que deram prosseguimento no processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro. Então foi simplesmente para despistar a mídia e tal. Então, cortina de fumaça. Tem umas teses boas, entendeu? Tem que reconhecer. A gente tem que parar para ouvir, no mínimo, né? Chama atenção, né? É umas histórias boas. Muito bem, o Geraldo Rezende, nosso secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, afirmou que jornalistas profissionais que atuam na imprensa diária de Mato Grosso do Sul passarão por testagem do Covid-19 causada pelo novo coronavírus. De acordo com o Rezende, já militou na imprensa durante a adolescência. A testagem atende pelo pedido realizado pelo Sindicato dos Jornalistas. O que vocês acham? Acho que todas as redações, eu não sei. Tá tendo um movimento, tenho acompanhado ainda que de longe sobre isso, está tendo um movimento de monitoramento, né, para saber quantos jornalistas estão em ativa, né? apresentando sintomas, Picarelli.
E acho que é válido sim, né? Principalmente para a questão dos repórteres de rua, né? Quem tem que fazer reportagem de campo, esses estão mais sujeitos, mas de alguma forma acabam voltando para a redação e tendo contato com os colegas produtores, editores. Acho que acertou dessa vez. É válido, porque muitas pessoas não sabem às vezes que tem o coronavírus, né? É igual aconteceu com um jogador aqui de Campo Grande, que foi pro Cruzeiro, que é eu esqueci o Jean, o nome dele. Ele tinha coronavírus, chegou lá, não tinha nenhum sintoma e foi diagnosticado com coronavírus. Se ele não tivesse feito esse teste, provavelmente ele teria passado por várias pessoas, porque ele não sentia nada. Então, exato. É muito importante. Mais uma das bolas fora da OMS é isso aí, porque já falaram que os assintomáticos transmitem. Não transmitem. Já falaram que não transmitem. Depois falou que transmite só pela metade, ou seja... Então, não sabe nada. Na verdade, ninguém sabe, Ninguém né? sabe nada, concordo. Doutor Paulo Cruz, suas considerações finais, muito obrigado e até a próxima semana. Maravilha, sou eu que agradeço mais uma vez por estar aqui nessa bancada maravilhosa. A vocês ouvintes, um abraço também para o pessoal de Nova Andradina, estão acompanhando aqui, atentos. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente semana e se cuidem. Magali. Muito obrigada, estamos aqui finalizando já o Verdade Nada Mais Que a Verdade e eu quero convidar vocês para logo mais às 19 horas, tirando dúvidas, nós teremos aqui uma diretora de escola, uma professora, pessoas que vão nos falar como é uma família quando tem um autista para cuidar, como é conviver com autista, como é a vida dessa família. Nós vamos falar e tirar muitas dúvidas de todos, porque todos ou têm em casa, de cada 156 pessoas, uma tem autismo. Então são muitas pessoas aqui no Brasil, né? Aqui no nosso estado e também na nossa cidade. Então elas vão falar sobre isso. Muito obrigada e até sexta-feira que vem. Jornalista Paulo Radamés. Isso aí, agradecer a oportunidade, né? Espero voltar depois nos próximos programas para comentar mais as notícias. Meu abraço vai para o Edmar Martins, que estava acompanhando aqui, meu colega lá da Assembleia. A gente se vê numa próxima. Doutor Michael Mansur. Obrigado a todos da bancada aí, foi mais um grande programa, com grandes debates aí, sempre alertando a população e demonstrando a verdade, nada mais que a verdade. É verdade, e queremos agradecer o seu carinho, da sua audiência, a nossos queridos rádio ouvintes, telespectadores da EG TV Excelsior, canal a cabo, canal 22 da Lignet, e também a todos os nossos queridos espectadores da Rede Interativa News e das nossas plataformas digitais. Um bom final de semana e até semana que vem, querendo Deus. Com fé e vencendo sempre. Acabamos de apresentar A Verdade, Nada Mais Que a Verdade.